mais entendidos, que estudam mais a fundo novas teorias, que não é que eu estudo muito disso com a Luísa Mel, que fica me explicando quando eu falo alguma coisa errada. E ela me explicou que vários iam chegar para mim e falar: pulmão do mundo não é pulmão do mundo. Ok, porém, você desmatando uma das maiores áreas de floresta do nosso país, a gente muda sim o clima. E aí, consequentemente, a gente muda todo o ecossistema e mais tarde vira, assim, a longo prazo, um problema mundial. Por isso que quando o assunto é a Amazônia, vários países vêm e se metem, correto? Corretíssimo. Agora veja, a Amazônia tem uma importância grande na produção de oxigênio para o planeta. Evidentemente que não, os oceanos, por exemplo, os mares, né? Eles têm uma enorme importância também para isso. Estão sendo poluídos, então tem um monte de ações da gente para proteger o meio ambiente. Se desmatar, o que acontece se desmatar a Amazônia? Existe muito carbono preso no solo. O desmatamento, ele aquece o ambiente porque ele libera esse carbono que está preso no solo. Da mesma maneira que quando a gente usa combustível no carro, a gente libera gases e a gente muda a atmosfera, e isso contribui para aquecer o planeta, o desmatamento é a principal forma em que o Brasil contribui para o aquecimento global pela liberação de carbono que está preso no solo e que é liberado quando se desmata. Em síntese é isso. Mas o importante é que, de fato, desmatar a Amazônia traz um monte de problemas, seja pelo oxigênio, seja pelo carbono, seja, por exemplo, pela produção de umidade, né? As plantas transpiram, que nem a gente sua, as plantas suam. A transpiração das plantas torna o ar da Amazônia úmido e esse mar vem para o centro-oeste, para o sul do Brasil, e ele é responsável por chuvas no centro-oeste e chegando no sudeste também, que são chamados rios voadores, Anitta, como se fossem rios que viessem pelo ar, não pelo solo, não por baixo da terra, mas é a água que vem pelo ar. Então, se a gente acabar com a Amazônia, se a gente destruir a Amazônia, todo o regime de chuvas do Brasil muda. O que significa isso? Que quem hoje ganha dinheiro plantando não vai conseguir mais plantar o que planta, porque vai faltar água, vai faltar irrigação. Água para as plantas e para todo mundo. Então, no fundo, assim, a Amazônia tem 1000 formas pela qual ela contribui para o meio ambiente do Brasil e do mundo. Ela é muito importante e tem outras formas da gente explorar a Amazônia mais inteligentes. Por exemplo, pesquisando a Amazônia e descobrindo certamente a cura para muitas doenças que ainda não foram descobertas e que estão na Amazônia. Então, usando ciência e tecnologia e não o desmatamento, dá para explorar a Amazônia mantendo a floresta de pé. Ela pode trazer riqueza para a gente e bem-estar sem ser destruída. É muito mais inteligente isso e traz um retorno muito maior. Pois é, eu queria falar aqui alguns dos deputados que são contra, né, que são a favor da MP, que acham que tem que acontecer. Eles me responderam da seguinte maneira, deixa eu tentar lembrar, não vou lembrar exatamente o que falaram, mas basicamente eles estavam falando que... Deixa eu organizar, ok. Porque a minha explicação para eles foi a seguinte: a Amazônia chegou no seu limite de desmatamento, chegou no seu limite de exploração. Existe um momento que não tem mais como você agradar os dois lados, o povo e a Amazônia, o povo e a natureza. E o que é uma coisa que não tem volta? É o nosso meio ambiente. Se a gente acabe com ele, não tem volta. A gente destruindo o nosso ecossistema e o nosso clima e etc., não tem volta, é irreversível. Já o povo, a gente consegue encontrar novas maneiras de realocar essas profissões, de realocar, reposicionar essas pessoas. Os pequenos trabalham com isso, etc. Então, ou as grandes empresas, vamos diminuir, vamos reflorestar. E aí eu perguntei para eles, então, porque eles falaram assim, a gente está tentando legalizar, lembrei agora, a gente está tentando legalizar porque a maioria das coisas que são do desmatamento na Amazônia é ilegal.
E aí acaba que os legalizados, que os que são autorizados, desmatam muito menos do que os que são ilegais. E aí eu perguntei para ele se não faria, então, mais sentido, ao invés de você tentar legalizar esse tipo de coisa, você aumentar a fiscalização? Porque, pelo que eu ouvi, para você entrar lá, até quando eu fui gravar o meu clipe na Amazônia, alguns anos atrás, eles são super preocupados com quem entra com câmera, com foto. Se você vai fazer um passeio turístico, você não pode fazer foto, porque vira e mexe tem gente com metralhadora para matar quem filma o desmatamento ilegal. Então é uma máfia. Assim, o que eu soube, o que eu fui informada, é que é uma máfia gigante. Quando eu cheguei lá, era toda essa preocupação de, olha, se você vê alguém desmatando, não filma, esconde a câmera, que eles podem te atirar, podem te matar. E eu falei, gente, mas como assim? Aí me explicaram que era desmatamento ilegal e que qualquer pessoa que entrasse lá e tentasse filmar para denunciar, eles matavam mesmo, e é isso aí, joga no rio, ninguém sabe como é que morreu, como é que aconteceu. Eu quero te perguntar se isso que eu escutei quando eu estava lá é uma realidade, e se você acha que, ao invés de estar preocupado em legalizar isso e aí aumentar mais ainda o desmatamento, deveria se preocupar em fiscalizar, botar fiscalizações com drone, mapeamento, satélite, para que isso não aconteça. Muito bem, Anitta, com certeza. Eu primeiro queria falar rapidamente daquele ponto de não retorno que você falou. Vamos imaginar que a gente tivesse um jardim pequeno assim. Imagina que alguém passe e arranque uma plantinha do jardim, né? Provavelmente o jardim, ele sozinho regenera aquela plantinha. Daqui a pouco nasce outra no lugar. Se a pessoa passar e arrancar 2 ou 3 plantinhas do jardim, pode ser que também daqui a um pouco mais de tempo elas também voltem a crescer, nasçam de novo. Agora, se alguém passar e tirar grande parte do jardim, às vezes o que sobra não consegue recuperar o que foi tirado. Então, os cientistas que estudam a Amazônia estão mostrando que a Amazônia está chegando perto desse ponto de não retorno. O ponto de não retorno é quando passa do limite e ela não consegue mais se recuperar. E ela tende a se tornar uma savana, quer dizer, caminhar quase que como se fosse para uma desertificação. É claro que isso não é em um ano, mas é um processo irreversível. Então, é muito perigoso. Segundo, a fiscalização, como você falou, é super importante. Só que o que o governo federal está fazendo? Está enfraquecendo ao máximo a fiscalização. Então, os servidores do IBAMA, que é um órgão muito sério, que estão tentando multar quem está fazendo coisa errada, estão sendo perseguidos. E agora o governo está proibindo uma coisa que era feita, e isso também o Ministério Público mostrou recentemente, que era destruir as máquinas usadas para desmatar. Quando o IBAMA chegava lá e encontrava um trator que estava sendo usado para desmatar ilegalmente uma floresta, a gente imagina só, a Amazônia é imensa. Então lá no meio tem um trator. O que o IBAMA fazia? Ele pedia autorização e destruía aquele equipamento para evitar que ele continuasse a ser usado para desmatar. Agora, isso foi proibido. Então, porque foi mudado o presidente do IBAMA, não é isso? Exatamente. O que aconteceu recentemente? Quem indicou o novo presidente do IBAMA? O ministro do Meio Ambiente, que foi indicado pelo presidente da República. Por quê? No fundo, na prática, o presidente da República hoje tem uma visão de que ele acha que proteger o meio ambiente é atrapalhar o desenvolvimento econômico. Essa é a visão mais velha que existe no mundo. O mundo inteiro já deixou isso para trás. Isso é uma visão de 200 anos atrás. O mundo inteiro já sabe que para você desenvolver economicamente é importante preservar o meio ambiente, porque ele te entrega muito mais do que se você destruí-lo. Então, a fiscalização, que é muito importante, está muito difícil, porque os servidores do IBAMA, do ICMBio, do Instituto Chico Mendes, estão sendo muito perseguidos. Por quê? Porque eles estão fazendo o trabalho deles. Então, imagina, você ser perseguida por cantar ou por fazer um show. É um absurdo. Essa é a sua profissão, esse é o seu trabalho. O que está acontecendo com os fiscais do meio ambiente é que eles estão sendo perseguidos por fazer o trabalho deles. É muito grave. Gente, para todo mundo que está aqui assistindo a gente, entenda, mais uma vez eu vou repetir, isso não é uma questão política, entende? Eu respeito todas as pessoas que são a favor do Bolsonaro. Eu acho que todo mundo tem o direito de ser a favor, contra, quem quiser. Mas a gente precisa entender que ninguém é Deus. As pessoas erram, as pessoas têm
fazem decisões certas e decisões erradas. O governo que eu vejo hoje em dia, de fora, como uma pessoa que está começando a estudar esse assunto, é um governo que preza muito pela economia. Ok, o Brasil foi muito roubado durante muitos anos. O Brasil realmente tem, na minha opinião, tem a possibilidade teria a possibilidade de ser o país mais rico do mundo, porque a gente tem todos os tipos de clima aqui, a gente tem a natureza que ninguém tem, a gente não tem terremoto, a gente não tem furacão, a gente não tem nada de prejudicial, é um lugar perfeito para as pessoas investirem e a gente não consegue por conta do sistema de corrupção e de etc. Então, assim, eu quero dizer que não tem nada a ver com o Bolsonaro ou não Bolsonaro. Quem gosta do Bolsonaro tem o seu direito, quem não gosta tem o seu direito. A minha questão aqui é a seguinte: todo mundo precisa entender que o ambiente, o meio ambiente, ele é importante para todo mundo. Agora que a gente está aqui nessa pandemia, a gente está vendo que não adianta quem está rico, quem está pobre, o país rico, o país pobre, porque todo mundo está aí vulnerável ao vírus, todo mundo está aí sofrendo e aí o vírus não escolhe quem é rico, quem é pobre, país que tem economia, país que não tem. E quando acontecer um colapso natural da nossa natureza, do meio ambiente, o meio ambiente não vai escolher, vou dar oxigênio para cá para quem está rico, para quem está pobre. Então não adianta a gente investir na economia. É muito importante investir na economia, desde que a gente não afete um núcleo que é o mais importante do mundo, que ninguém vai conseguir vencer, que é o nosso meio ambiente, que é o nosso oxigênio. Ninguém vive sem oxigênio. Então a visão que eu tenho de hoje é que o governo que está aí hoje no comando do poder, ele está visando muito a economia do nosso país para melhorar na questão financeira e colocar o Brasil de volta num bom posicionamento econômico. Porém, eles não entendem a importância da proteção animal, da conscientização do meio ambiente. E aí sempre são feitos discursos pesados em relação ao meio ambiente, um desleixo, né, da importância do verde, da planta, do bicho, né, como essa coisa da caça, que agora é considerado um esporte, etc. E eles não entendem que tudo isso, Deus, quando fez o mundo, ele fez perfeito para que o ecossistema funcione em harmonia. E a gente não pode se meter. E aí, uma outra justificativa que eu recebi dos mesmos deputados, eles me falaram que não tem como pensar na natureza sem prejudicar a população. E não tem como pensar na população sem prejudicar a natureza, que alguém tem que perder e aí teria que encontrar um meio termo. A minha resposta foi que a natureza é irreversível, o dano que a gente causa à natureza. A população, como eu disse aí mais cedo, é possível a gente reposicionar, encontrar novos destinos, novas funções para essas pessoas, num novo padrão de realidade, um padrão onde a gente entende a importância de cuidar do meio ambiente para que todo mundo viva, para que todo mundo respire. Então, eu acho que em algum momento, nesse momento agora, que a Amazônia chegou no seu limite, é importante a gente escolher ou um ou outro. E não tem como a gente não escolher o que é irreversível, porque uma vez que a gente não escolhe a Amazônia, a merda que acontecer não tem volta. Já a gente explicando para a galera, olha, a população vai sofrer nesse momento, porque, enfim, precisa da coisa do desmatamento, do trabalho que seja, do rural, do agropecuário, porém a gente pode realocar essas pessoas. A gente pode redefinir essas pessoas na vida delas, quando, na verdade, a natureza a gente não tem o que fazer. Esse meu raciocínio, o que tem de errado? Tem alguma coisa certa? Tem alguma coisa errada? Ele só tem coisa certa. Está perfeito, Anita. Porque, olha só, primeiro uma coisa que você chamou a atenção, assim. Vamos falar um pouquinho rapidamente assim, de uma instituição
que não é partidária, ela não está a favor de nenhum partido, o que mostra que esse assunto aqui é um assunto que não é partidário, né? Ele é um assunto de interesse de todos. O Ministério Público. O Ministério Público é aquele órgão, por exemplo, que combate a corrupção, que pede a prisão dos corruptos, que acusa. Esse mesmo Ministério Público, ele é contra essa medida provisória. Então, a gente pode e deve ser contra a corrupção, correto, e a gente pode e deve ser contra essa medida provisória, que ela traz um mal irreversível, como você falou, que é a destruição do meio ambiente. O Brasil é um país que tem tudo para dar certo. O tamanho desse país é um tamanho continental, Anita. Você sabe disso? Você viaja esse país todo. Esse país é um continente. Ao mesmo tempo, ele tem um... Viaja o mundo todo. Eu vejo que não tem país que se compare. Não tem país que se compare, né? O nosso ar, a nossa floresta, se as pessoas, eu gostaria que as pessoas todas soubessem, eu já viajei, gente, esse mundo inteiro, muitos lugares. A nossa floresta faz com que o ar que a gente respire seja uma coisa incrível para a gente. Todos os países que eu vou, só de respirar o ar, frio ou calor, você fica ressecado, você fica com problemas de respiração. Aqui no Brasil, a gente tem uma fauna, uma flora tão complexa que a gente não tem esses problemas, que é tudo perfeito, com funcionamento. Você falou agora da fauna e da flora. Uma em cada 4 espécies vivas no mundo, de fauna ou de flora, animal, vegetal, uma em cada 4 estão no Brasil. Isso é um tesouro sem tamanho. Se a gente souber cuidar disso e pesquisar isso, tem conhecimento, tem cura para tudo que é doença, tem solução para tudo aqui no Brasil. Então tem que proteger isso como um tesouro. Isso não significa que as pessoas não vão ser cuidadas, ao contrário, um de desenvolvimento desse tipo, ele é melhor para todo mundo, ele distribui mais riqueza, porque o desflorestamento, o desmatamento, o que ele deixa atrás dele, Anita? Miséria. Quando a floresta é derrubada, o que fica depois é o nada. É uma terra seca, sem vida, que perde a utilidade. Outros países já cometeram esse erro. Nós vamos copiar isso ou vamos criar uma maneira nossa de desenvolver o Brasil? De pensar uma outra civilização, uma outra forma de construir a relação com a natureza. Não é verdade que só tem a forma de destruir, como alguns deputados te disseram. Ou destrói e as pessoas vivem bem, ou não destrói e as pessoas vivem mal. Não! Tem muitos lugares que criaram formas de conviver bem com a natureza, proteger, tirar dela o que ela tem de melhor, sem destruir. Isso é uma maneira muito mais inteligente. Porque a sensação que eu tenho é que eles estão sempre governando pensando em ser reeleito, né? Pensando no povo ter uma boa imagem deles e não no que realmente é importante para o mundo em geral. Na minha concepção, na minha opinião, existe um limite onde você consegue evoluir uma cidade sem agredir o meio ambiente. Por quê? Vamos lá, você tem uma população ali. Aí são votantes, né? Aí você quer que eles tenham hospital, escola, etc., vida social, para que eles votem em você, porque você deu tudo isso para eles. Porém, se eles estão em área florestal, isso eu posso estar errada, tá, gente? É um pensamento meu e pode ser que seja errado, tá? Se eles estão em área florestal, não tem como você criar uma civilização ali sem você desmatar. Então, não seria mais fácil realocar ou você encontrar uma outra, como eu te falei, encontrar um outro destino, uma outra diretriz, ao invés de você desflorestar toda uma parte para criar uma nova cidade? Não dá para você já explorar o que já existe, ao invés de desmatar mais? Exatamente, Anita. E a prova disso é que a população brasileira vem crescendo, mas num ritmo cada vez mais lento. Né? Assim, a curva de crescimento, assim, o ritmo de crescimento da população brasileira só vem diminuindo nos últimos tempos. Daqui a pouco, a população brasileira não cresce mais, daqui a alguns anos, e daqui a pouco ela começa até a diminuir. Então, não nos falta espaço para viver, não nos falta espaço para alocar as pessoas. Não é o caso, por exemplo, de um país como a Índia, que tem uma superpopulação, uma quantidade de gente que a gente não sabe onde for. Aqui no Brasil, não é o caso. 200 milhões de pessoas para esse território, daí sobra, não precisa destruir mais nada. E o pior, os economistas já estudaram e provaram
que o fato da gente estar destruindo mais floresta não está aumentando a produtividade da nossa agricultura e pecuária. Então, não precisa desmatar para produzir mais. O avanço da ciência e tecnologia... Sem dúvida nenhuma, está diminuindo o custo dessa produção. E aí é aí que entra, né? Na verdade, não é nem o custo dessa produção. Eu acho que são os ganhos imediatos desse desmatamento. Tipo a venda de madeira, a venda de garimpo. Porque, às vezes, o gado ele é a desculpa para desmatar. Às vezes, não é nem o gado que dá o dinheiro. Às vezes, o gado é colocado ali para justificar a derrubada da floresta. Sim. Né? Sim. E também, imagina, tem coisa que tem mais jeito da pessoa ir lá pegar uma área enorme, cercar para ela. E aquilo que não era dela, de repente, passa a ser uma área que vai ser valorizada. Só que acontece que isso está sendo feito às custas de todo mundo. Todo mundo está pagando o preço porque a floresta que a gente perde é de todos nós. Né? Quer dizer, prejudica a vida da gente. Né? Então tem que encontrar outras maneiras. E tem vários países que já fizeram isso. A gente tem grandes cientistas no Brasil. O Brasil exporta pesquisadores. Tem físicos, bioquímicos, biólogos, sabe, que estão em outros países porque são gênios e não tiveram condição de pesquisar aqui. Tem que incentivar a ciência. Eu tenho uma pergunta para você. É verdade, não sei, tá, gente? Escutei novamente, galera, tudo que eu tô perguntando e falando aqui, eu estou tirando minhas dúvidas, colocando o que eu tenho na cabeça e vendo se é verdade ou não, se eu tô coerente com o que eu tô pensando. É verdade que existe uma grande bancada ruralista, uma grande quantidade de representantes rurais na Câmara? Sim, é verdade. Tem algo em torno... Na Câmara, né, dos Deputados, tem 513 deputados no total. Desses, algo em torno de 150 a 200 deputados representam os ruralistas. Mais ou menos 150 a 200. Pois é, e aí seria muito, na minha opinião, é muito injusto que a gente tenha na Câmara, e por isso é importante, galera, que vocês anotem essas pessoas, principalmente nesses momentos aí que a gente vive, de crise, ou de problema aqui e acolá, anotem quem são os deputados, porque é muito complicado a gente ter, em maior quantidade, na Câmara, representatividade de uma bancada específica que é a ruralista, que é quem lucra com isso, né? Quem tem os seus ganhos, etc. Que talvez sejam pessoas que nem tenham noção da importância de você preservar o meio ambiente. Aí que tá, isso aqui me chama a atenção. Eu já disse isso para eles nos debates que eu faço com eles lá. Veja bem, se você desmata e se isso afeta as chuvas no Brasil, o desmatamento ele atrapalha a agricultura. É uma visão de curto prazo. Você derruba hoje a floresta, parece que você se deu bem. Porque, em tese, você tem mais... parece que você tem mais terra para plantar. Tudo bem, você pode até ter num primeiro momento. Mas essa terra vai produzir menos ali na frente. Por quê? Porque se não chover, você não consegue produzir. Se não tiver chuva, não tem planta. Então, e o desmatamento muda a chuva. Então, na verdade, é uma visão ultrapassada, velha, de que ou você tem agricultura ou você tem o meio ambiente. Não, amigo. Se você não tiver floresta, não tem agricultura. Porque não tem chuva. Não tem os rios voadores, não tem todo esse regime de irrigação que depende da floresta. Então, se o mundo para mim parece muito que é uma galera que entende muito do seu negócio, mas não entende de todo o ecossistema e de como isso interfere no meio ambiente e no clima do nosso país e do mundo inteiro, né? Por isso que é uma questão que preocupa todo mundo. Agora, o que eu queria te perguntar é se você não acha... Eu viajo muito, como eu acabei de falar, né? E eu fui para alguns países na minha tour do ano passado da Europa, onde eu vi muita coisa, países bem evoluídos, e eu vi muita coisa de sustentabilidade, reutilização, a energia, por exemplo, no aeroporto, por exemplo, as tomadas eram feitas com a energia, você queria carregar seu celular, você pedalava a bicicleta e essa era a energia que ia carregar o seu celular. Então, são países que eu vi várias iniciativas de incentivo
desse tipo de coisa, porque são pessoas que estão mais à frente, né, à toa que estão aí mais evoluídos, alguns deles até estão combatendo melhor o coronavírus, um dos países que mais estão com mais eficiência no combate, né? São um desses que eu vi um super investimento nisso, da reutilização, da sustentabilidade. Você não acha que, ao invés de estar aí preocupado em como fazer para desmatar de maneira legal, etc., eles deveriam estar fazendo políticas de incentivo para as empresas, por exemplo, as empresas que precisam de madeireiras, etc. A gente vai te dar um incentivo fiscal se você, ao invés de desmatar, pegar madeiras já utilizadas, fazer porque é mais trabalhoso, viu, gente? Todo mundo deixa de ganhar. Eu já falei em alguns stories meus que a minha própria bebida, eu tenho uma bebida, e a gente parou a produção, diminuiu porque eu percebi que aquele plástico não era um plástico fácil de se reciclar. E a gente está trabalhando agora em novas embalagens que são biodegradáveis e também políticas que estimulem as pessoas a pensar na importância de devolver isso, da gente reutilizar. Então, será que se a gente fizesse um incentivo fiscal para as empresas, as madeireiras, etc., já ao invés de desmatar, pegar novas coisas já utilizadas, coisas velhas, que não estão usando mais, do quanto de madeira a gente não deve ter por aí, que já foi usada e ninguém usa mais e está aí encalhada. E com certeza, pela quantidade de gente que existe nesse país grandão, a gente conseguiria uma quantidade considerável de produto, de matéria-prima. Eu acho que, se eu estiver errada, novamente me fala, se a gente faz uma política de incentivo a essas empresas, como existe aí no fisco, né? Se eles ajudarem alguma ONG, etc, tal, aí eles podem deduzir. Se a gente faz esse tipo de coisa no fisco, de falar, olha, vocês reutilizam, eu quero que a maioria seja reutilizada, e aí você não vai desmatar, e etc e tal, a gente não consegue diminuir, porque eu acho que agora o preocupante mesmo é entender que a floresta está acabando. Se a gente for usar, vai acabar a floresta, vai acabar o mundo pra gente, né? Vai acabar a natureza, oxigênio, tudo. E não seria o caso de, ao invés de ficar brigando numa MP absurda dessa, de estar lá nesse lugar completamente criminoso, você estimular, porque para que as pessoas pensem positivamente, eu sinto muito que é uma coisa sempre negativa, sempre uma briga, e ao invés de ser uma coisa positiva, vamos incentivar as empresas X, Y, Z a se importarem com isso. O que você acha? Eu acho que você tem toda a razão, e assim, eu tenho falado lá na Câmara com os colegas que eu tenho, que a gente devia estar nesse momento de pandemia pensando como é que poderia ser o Brasil pós-pandemia, né? Teve uma frase, Anitta, que foi pichada lá no metrô de Hong Kong sobre o que será o mundo depois dessa pandemia. Então, perguntaram assim, a pichação era mais ou menos assim: será que o mundo vai voltar ao normal depois da pandemia? Aí o cara que pichou respondeu a pergunta. Assim, espero que não, porque o normal era o problema. Então, exatamente o que você está falando, esse mundo, essa forma da gente viver, ela é um problema, porque ela destrói o planeta. A gente tem que criar outras formas de viver, incentivar outros hábitos, outra economia, incentivos fiscais para quem não polui, para quem recicla, estimular aqueles trabalhadores que trabalham em reciclagem, mudar os hábitos de consumo da gente, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de gastar, a nossa maneira de consumir, pensar sobre o lixo que a gente produz, sabe? Mudar o pensamento da gente para pensar um novo normal, um outro normal, um outro mundo, um outro Brasil, uma outra forma de viver e de lidar com a natureza, para se tornar a civilização do futuro que o Brasil tem a vocação de ser, com esse povo maravilhoso, inteligente, generoso, criativo. O brasileiro é muito inteligente. Então, eu acho que sim, tanto em impostos, quanto também mudanças pessoais da vida da gente. Agora, isso é que o Congresso devia estar fazendo agora. Em vez de ficar olhando para o velho, criar um novo. Olhar o que outros planetas estão fazendo. Outros países, desculpa, no planeta estão fazendo. Você estava falando das suas viagens, do que você observa lá fora. A gente devia estar fazendo isso agora, o Congresso Nacional discutindo quais são bons exemplos de outros países. Outros países que estão criando outras formas de gerenciar a sua economia, criando outros tipos de emprego. Metade das profissões
que vão existir daqui a 10 anos ainda não foram criadas, vão ser inventadas nos próximos 10 anos. Por que o Brasil não sai na frente? Por que a gente não está pensando nisso? Não está pensando em incentivar desmatamento, destruição de floresta, extração ilegal de madeira, garimpo ilegal. Onde é que isso dá? Isso dá em miséria, em pobreza, em injustiça. Isso não é bom para ninguém. Então, eu estou totalmente de acordo com você. Pensar uma outra forma de usar os impostos, incentivos fiscais, e uma outra forma da gente agir como consumidor, como pessoa. O que eu posso fazer? Qual é a contribuição que eu posso dar que ajuda o país a mudar e criar esse novo normal, esse Brasil do futuro, que tem lugar para todo mundo, entendeu? Independente da opinião, de que se prefira ou não, fazer um país que junte todo mundo em torno da proteção dessa riqueza que é nossa. Uma outra coisa que eu queria falar aqui e perguntar, etc., e a gente debater, existe também a questão, além do ruralista, né, agropecuária, criação de gado. Hoje em dia, no Brasil, existe mais gado do que gente. Existe mais gado do que gente. Eu estava estudando isso hoje para eu poder me meter nesse assunto, e eu vi que existe mais cabeça de gado que cabeça de pessoa. E aí a gente vê como o nosso consumismo tá sendo exagerado e desnecessário. Porque não seria mais, então... e aí acontece isso, né? Você vai, compra, tem aí churrascaria, restaurante, vai tudo. Tudo que a gente tem é oferecido de maneira exagerada, né? Tudo tem muito. Tudo é muito. Aí a gente joga tudo fora. E essas coisas que jogam fora, elas custam pra gente. Para quem não sabe, essa parte eu estudei, vou falar de maneira bem simples, tá? O peido de uma vaca, ele é muito poluente para o nosso ar. Então, a cada vaquinha que está aí soltando os seus gases é um dano para o meio ambiente gigantesco. Por isso eu diminuí. As pessoas pensam, você... sempre que eu falo que eu mudei a minha alimentação, eu não sou 100% vegana, porque eu acho que as pessoas não conseguiriam aderir a essa 100%, a esse radicalismo. Então, por isso eu sou o reflexo do que eu gostaria que as pessoas fossem. Mas eu acho que deveria existir um incentivo, por exemplo, para se criar a quantidade de cabeça de gado que se cria hoje, se gasta uma quantidade de água que, se essas empresas estivessem pagando toda essa água no valor que realmente essa água merecia ser paga, deve ser paga, a carne não seria nesse valor. Seria muito mais cara. E aí a gente não teria um estímulo tão grande à agropecuária, né, como a gente tem hoje. A gente teria também um estímulo da gente produzir coisas da terra, né? Os alimentos que hoje são usados para alimentar o boi, a vaca e etc., eles poderiam alimentar a gente por muito tempo. Então, será que a gente não conseguiria delimitar um limite, uma quantidade, uma razão, né? Usar com a cabeça, com a razão, o quanto realmente é necessário? Vamos produzir com consciência. Será que não seria melhor, então, a gente fiscalizar a quantidade que está sendo produzido, a quantidade que está sendo vendido? É difícil as mudanças porque as pessoas estão acostumadas com um tipo de vida. Mas é difícil, mas nenhuma mudança é fácil. A partir do momento que a gente vai aplicando, a gente consegue mudar. E aí a gente conseguiria diminuir a quantidade de desmatamento, melhorar a condição do nosso ar, do nosso clima e etc. Seria possível isso? Ser criado? Eu acho que isso passa muito, Anita, assim, pela postura de cada um de nós, né? Assim, como cada um, assim, essa consciência que você vai adquirindo, né? Assim, de repente eu estou exagerando, eu posso comer menos, eu posso não desperdiçar tanto. Esses pequenos gestos fazem muita diferença no total, né? Quer dizer, se todo mundo tiver alguns pequenos gestos, a soma disso é muito representativa. Seja nos hábitos de consumo da gente, seja nas coisas que a gente faz, né? Pequenas coisas, às vezes, que fazem muita diferença com o lixo que a gente usa, com a água da casa da gente, com a quantidade de plástico que a gente acaba produzindo, de embalagem.
tudo isso, com a quantidade de carne que se come, tudo isso tem impacto, né? E o que a gente está vendo é que muita gente agindo com exagero junto dá um resultado muito ruim. Se a gente tiver um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, sem que seja por uma proibição, por uma vedação pela lei, a lei que proíbe, a gente começar a fazer a parte da gente faz diferença, e faz muita diferença. Por isso, a gente se educar e renovar a forma da gente agir, repensar as coisas que a gente faz, podem fazer muita diferença para o planeta, sabe? Para as próximas gerações. Molon, você é deputado? Uma coisa que eu queria saber, você é deputado, senador, que você ocupa um cargo? Eu sou deputado federal, então estou exercendo um mandato de deputado federal que dura 4 anos. Começou em 1º de fevereiro de 2019, do ano passado, e vai até 31 de janeiro de 2023. São 4 anos de mandato. Então, para eu entender, para ver se eu aprendi direito na aula da Gabi, você conseguiria, por exemplo, criar uma desses pedidos, desses projetos, etc., mas aí você dependeria de vários outros deputados para votarem a favor ou contra a sua ideia, certo? Isso. Se eu quiser, por exemplo, criar uma lei que dê um incentivo fiscal a algumas empresas que usem mais reciclagem do que matéria-prima normal, assim, madeira, por exemplo. Então, eu preparo um projeto de lei, né, uma proposta que vai se tornar lei se todo mundo na casa onde eu trabalho aprovar. Então, eu tenho que convencer a maioria da Câmara, portanto, 257 deputados, que é a maioria de 513, e depois, se isso for aprovado na Câmara, vai para o Senado. E tem que ser aprovado lá também. Se lá também for aprovado pelos senadores, eles são 81, então eu tenho que ter 41 votos, que é a maioria absoluta de 81. Aí vai para o presidente da República concordar. Se ele concordar, virou lei. Se ele não concordar, volta para o Congresso para a gente decidir se mesmo assim quer transformar aquilo em lei ou não. Olha, eu adorei suas explicações. Então você cria esse projeto. Complicado, não sei se deu para entender. Não, falou super fácil. Eu adorei. Eu acho que você podia criar esses projetos e eu boto fogo no parquinho para o povo pressionar e a gente aprovar. Combinado, Anitta. Vamos fazer essa parceria. Eu vou preparar os projetos, a gente vai conversando. E se você puder apoiar, é muito importante. Você pode ver hoje, né, quer dizer, a força da sua mobilização. Eu vi muita gente assim gostar de você se dedicar a esse assunto. Acho que você está prestando um serviço ao país, além da sua arte, além do seu talento, além da sua inteligência. Você colocar também a sua inteligência, um pouco do seu tempo nisso, é um outro serviço que você está prestando para o Brasil. Quero te agradecer muito pela oportunidade. Sempre que precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição. Vi muita gente legal aqui acompanhando. Vi o Jorge Versilo cumprimentando, todo animado. Vi a Bela Gil, enfim, um monte de gente acompanhando e gostando disso que você fez. Parabéns e muito obrigado por me convidar. Obrigada por ter disposto o seu tempo para ensinar aqui um pouco a gente. Obrigada mesmo, viu? Um grande prazer. Um beijo. Muito obrigado. Beijo, tudo de bom. Obrigada. Obrigado a você. Galera, é isso. Expliquei aqui para vocês, acho que todo mundo entendeu. Eu vou deixar salva aqui essa live para vocês. Eu acho que todo mundo entendeu a importância aí da gente lutar contra essa MP. Porque o que acontece? Como eu perguntei aí pro Molon, antes eu falei com ele que eu não tinha... Essa live não tem nenhuma intenção política, viu, gente? Eu sei que saiu por aí que eu quero ser presidente, essas coisas. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Eu simplesmente estou muito preocupada com tudo que eu tô vendo. Eu antes, né, trabalhando pra caramba, eu não tinha tanto tempo de olhar o que estava acontecendo no nosso país. E hoje, com a quarentena, que eu tô aqui, tô trabalhando, mas estou em casa, tenho vários momentos livres, eu consigo estudar e me atualizar sobre o que está acontecendo, e é muito preocupante, assim. Sempre falei para vocês a importância do meio ambiente. A gente não é educado para entender o perigo dessas ações que tratam o meio ambiente como se nada. Entendeu? Como se nada. Isso, eu não sou militante, tá todo mundo aqui falando, você virou militante. Não, gente. Eu só sei que eu tenho aqui no meu Instagram
mais de quase 47 mil seguidores, ou mais, sei lá, não me lembro mais, não fico olhando isso sempre. E eu sei que é muito importante, se eu conseguir fazer pelo menos 10% dessas pessoas se interessarem, a gente vai saber votar, a gente vai saber tudo. Então tem aqui gente falando, o Molon é isso, o Molon é PT, o Molon... Falei com ele que eu não me interesso, não queria falar sobre política, partidos, eu nem entendo ainda. Essa é uma aula que a gente vai fazer na sexta-feira com a Gabi para entender o que é direita, o que é esquerda, o que é o comunismo, etc. Não sei o que é, vou descobrir na sexta-feira com vocês, caso vocês queiram aprender juntos. Mas o que a gente tem que entender é que nós somos o povo, nós votamos. E por que dá certo quando a gente vai lá e cobra numa rede social e expõe um deputado que esteja tomando alguma decisão aí errada ou que a gente não concorde? Porque se a gente que vota neles, eles não querem se queimar com a gente. Eles precisam fazer o que o povo quer. E a gente tem que deixar claro o que o povo quer. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente entender pelo menos um pouquinho de política. Eu também não gosto, gente. Eu também acho chatíssimo, acho muito chato. Porém, é muito importante a gente saber. Porque aí agora o nosso país está do jeito que ele está e a gente não consegue entender por quê. A gente fala um bando de corrupto, um bando de não sei o que, um bando de não sei o que lá, e a gente não consegue encontrar uma solução, entendeu? Então é importante, a Gabi tinha falado na live, vou pedir para ela repetir na sexta-feira, como que a gente busca no site. Ela falou que é simples, a gente busca no site as medidas, parte de meio ambiente, as partes que nos interessam, ver quem está botando projeto legal. Então, assim, por exemplo, o Molon, caso eu falei essas ideias para ele, né, de incentivar empresas que não pratiquem o desmatamento, que pratiquem a reutilização do que já foi desmatado, incentivo fiscal, ou então realocar as pessoas que estão ali nessas áreas que necessitariam de desmatamento, encontrar uma outra diretriz, enfim, essas coisas que a gente conversou aqui. Se ele quiser, por exemplo, apresentar esse projeto de lei, ele precisa de votos e apoio de vários deputados para que ele consiga que isso seja aprovado. Então é importante que a gente sempre esteja de olho no assunto que mais te interessa. Não sei, você gosta do meio ambiente, outra pessoa gosta de animais, a outra pessoa gosta de cultura. Cada um se liga em um para poder você fiscalizar e olhar, isso aqui está acontecendo, vamos cobrar? Isso aqui está acontecendo, vamos tentar mudar isso de alguma maneira? Só esse mês a gente já conseguiu aqui no meu Instagram mudar 2 MPs que iam prejudicar muita gente. Uma dos músicos lá, que aí eu não precisei de tanta ajuda porque é um assunto que eu já me entendia, né, para eu trabalhar com isso. E agora dessa coisa da Amazônia, que eu tenho várias pessoas que estão me ajudando a entender. Então, cara, isso muda muito a nossa vida, gente. Infelizmente, por mais que a gente ache chato, por mais que a gente não queira falar, cara, a gente tem esse poder. A gente, nesse momento, está passando por coisas, assim, enlouquecedoras no nosso país e a gente consegue mudar as coisas. A gente está vendo aí que na Câmara, a maioria das pessoas são pessoas da bancada ruralista, da bancada agropecuária, que são setores que trazem muito dinheiro para o nosso país. A economia gira muito em torno da agropecuária, gira muito em torno da parte ruralista. E é por isso que o presidente, principalmente por conta de ter o seu eleitorado, a maioria do seu eleitorado ser a galera dessa bancada, ele vai sempre apoiar esse tipo de coisa. Porém, nesse exato momento que a nossa natureza está pedindo já socorro, a gente precisa pensar no meio ambiente, a gente precisa pensar em coisas que são irreversíveis, que é a nossa natureza, que é a nossa Amazônia, que depois que destruir, não tem como voltar, gente. Então, é melhor gastar tempo encontrando maneiras da gente seguir em frente, evoluir, sem acabar mais com a nossa natureza, do que a gente ficar aí tentando, fazendo uma briga de ego de quem é mais importante, quem tem mais dinheiro, quem não tem. Porque no final das contas, a gente está vendo aí com corona. Tá aí o vírus. Não interessa quem tem mais dinheiro ou quem não tem. O vírus entra em qualquer pessoa. Tá morrendo rico, tá morrendo pobre. Então, vamos tentar, gente, se interessar.
pelo menos um pouco. Eu vou fazer essas lives aqui sempre para quem tem preguiça de ler, para quem tem preguiça de buscar. Eu tenho, que eu nunca sei o que é verdade, o que é mentira, eu fico apavorada. Então eu vou fazer aqui sempre essas lives. Eu sempre peço para as pessoas que estão na live não ficarem falando mal de político, de partido, de não sei o quê, porque não é essa a minha intenção. A minha intenção é que a gente consiga tirar nossas próprias conclusões. Beleza? Vou deixar salvo aqui, sexta-feira tem com a Gabi, a gente vai falar sobre o que é a esquerda, o que é a direita, o que é o comunismo, o que é o fascismo, para que a gente entenda. Beleza? Tchau, gente!